Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, também nos canais 190 e 690 da NET Claro TV, também na Neo TV, TV por assinatura, lá no Paraguai e aqui no Brasil também, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e dezenas de páginas que levam o nosso programa para todo mundo. Você também nos acompanha aqui o Agricultura BR pela TV Imaculada, que está linkado no Agricultura BR a partir deste momento, levando o programa em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando um pouco a respeito do mercado do boi gordo, as relações na cadeia produtiva, especialmente aquelas que estão mais diretamente ligadas ao pecuarista e também à indústria. Vamos saber como é que vem a movimentação do mercado que apresentou uma situação de ofertas menores pela arroba do boi gordo e também uma circunstância aí no qual a indústria está apontando que está com escalas mais fechadas. Mas para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com o Leandro Bovo, da Radar Investimentos. Vamos saber se ele tem condições de conversar conosco já. Minha equipe está preparando aqui para falar com ele. E o Leandro Bovo fala a respeito desse mercado fundamental para o Brasil e principalmente para entendermos essa relação de oferta e demanda. O sentimento que nós temos aqui no Canal do Boi é que as ofertas para a arroba do boi reduziram, né? Inclusive, mesmo no estado de São Paulo, em relação à oferta de preços, né? Ela acabou ficando ali numa margem entre R$ 310 e R$ 315. Mas o Leandro Bovo, daqui a pouco, se ele já tiver condições, eu vou pedir para a minha equipe confirmar para mim se nós temos, ainda não. Então, daqui a pouco eu falo com Leandro Bovo. Sigo trazendo destaques aqui do mercado e daqui a pouco eu falo a respeito de boi gordo. Então você que é pecuarista, estava acompanhando a agenda com o Adriano Faleiros, daqui a pouco a gente fala a respeito de mercado e tem tudo a ver com o que eu vou dizer sobre milho e também soja e seus custos de produção. O Agricultura BR agora traz em destaque para você o mercado da soja. Vou começar com soja no ambiente internacional. E olha, nós tivemos uma semana de fortes altas, nós tivemos uma semana com alta forte para a soja na Bolsa de Chicago. A alta na semana passada foi de 7,5%. Subiu nessa tangência. Tivemos uma segunda-feira também novamente de fortes elevações. Essas elevações passaram de 2% e tivemos uma realização nesta última terça-feira. Hoje nós tínhamos soja operando na abertura dos negócios em queda, entretanto, voltava, pelo menos antes de começar essa edição de Agricultura BR, voltava a operar em alta a soja na Bolsa de Chicago. Por que isso ocorre ou ocorreu? Nós temos fundamentos muito claros em relação à Bolsa norte-americana. O que acontece por lá? Estados Unidos não tem condições de cultivo. Isso porque está muito frio e a situação de umidade de solo não é adequada para fazer o plantio, a semeadura, tanto da soja e também do milho. Você acompanha comigo agora como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui soja com alta forte, né, como eu esperava que viesse. No mais curto prazo, vai subindo bem, 15 dólares, 71 centes, mais 4 por bushel. A alta neste momento para a soja no mais curto prazo, ela vem numa tangência de 1,4% neste momento. Posição de julho agora a 15 dólares, 32 centes, mais 2 por bushel. Nós estamos com uma alta de 12 pontos, vamos chegando aí a 0,8% de alta na posição de julho. É o contrato de maior liquidez neste momento para os negócios com soja na Bolsa norte-americana. Posição de agosto, 14 dólares, 77 centes por bushel, mais 6, também subindo bem, vindo com 8 pontos de alta neste momento. E a posição de setembro, 13 dólares, 90 centes, mais 4 por bushel, são os negócios que nós destacamos agora com soja na Bolsa de Chicago. E você acompanha tudo aqui no Agricultura BR. Esse elemento soja em Chicago, estava até conversando agora com meu amigo Murilo aqui no pátio do Canal do Boi, ele vai mostrando que soja tem espaço para subir. Não há definição sobre aquilo que vai
ocorrer lá nos Estados Unidos, que é o segundo maior player do mercado. E durante toda essa campanha norte-americana 21-22, as especulações sobre o que acontece com a soja lá vai determinar Chicago, como acontece todo ano. Mas esse ano, ainda bem, pelo menos para o sojicultor brasileiro, está mais complicado. Que fica de olho na soja em Chicago e fica de olho também no dólar. O dólar comercial é essencial para a gente entender como é que também vai se posicionar a soja aqui no Brasil. E o dólar, ao contrário da soja, recua, né? Esse recuo para o dólar aqui, ele impacta, assim como as altas, impacta em todos os produtos de exportação. E a queda nesse momento é forte. Nós temos uma queda de 0,8% agora a R$ 5,41, mais 8 para a moeda norte-americana. É uma queda considerável, dólar que vem apontando nos últimos pregões queda no Brasil. E é por isso que eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, o mercado já começou a visualizar, principalmente de grãos, essa relação do dólar. No caso do café, por exemplo, nós estamos vendo compensações diárias na Bolsa de Nova York para dar manutenção de preços aqui no mercado interno brasileiro, que é o maior produtor e exportador do mundo, e, de certo modo, fazer com que o cafeicultor venda café. Isso impacta também no preço da soja, da carne bovina, o que vem acontecendo com o dólar. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Muito importante notar o que você acabou de lembrar agora. Quando o dólar perde valor frente a outras moedas do mundo, lógico, há uma alta natural no mercado de bolsa, porque a cotação do produto está perto do mesmo patamar. Então, é o câmbio que faz com que haja alteração. Mas, mesmo quando o dólar está recuando frente a outras moedas, muitas vezes não há na alta dos preços das commodities, necessariamente, uma repercussão direta no dólar. No caso dos grãos soja e milho, o que ocorre é uma demanda mesmo muito mais forte. O dólar às vezes perde 0,16%, 0,20%, mas a soja sobe 1,5%, a soja sobe 1,80%. Então é a demanda que equilibra isso. No caso do café, já é mais próximo da valorização ou da desvalorização do dólar. Por isso que nós acompanhamos aqui no dia a dia o dólar. Agora veja, o dólar hoje já está na faixa de 5,41, perdendo aí 0,87% agora, nesse momento, os últimos negócios. Chegou à faixa de 5,38 agora há pouco, está recuperando um pouquinho, mas isso não ocorre só com o dólar frente ao real, não. Importante lembrar que o dólar também se desvaloriza frente ao peso mexicano, ao rublo russo, ao rand sul-africano e à lira turca, que continuam se valorizando contra o mercado americano, a moeda americana. Agora, isso mexe, segundo lembrava Fernando Bergalo, ele conversava com jornalistas agora há pouco, ele é diretor de câmbio da FB Capital, ele diz que tem um pouco de tudo nesse movimento. O exterior é um dos fatores onde o dólar está fraco em relação a outras moedas emergentes, ligadas principalmente a commodities. No caso do Brasil, isso fica evidente, né? Agora, o que ocorre, segundo analistas do mercado internacional, é que há um alto rendimento, né, nos títulos americanos, e isso acaba atraindo mais dólares para os tende a um movimento de valorização, uma procura frente a outras moedas de países emergentes. Mas quando os juros pagos nos Estados Unidos ficam menores, lógico, o capital procura outros espaços e aí corre para países como o Brasil. É o que está ocorrendo hoje, de novo, com a nossa Bolsa. A nossa Bolsa ontem perdeu 1%, mas agora vem em alta. A nossa Bolsa sobe quase 1%, recupera parte das perdas de ontem e já volta aos 120.516 pontos agora. Chegou a cair muito, hein? Chegou a 119.391 pontos, logo pela manhã já abria em baixa, vamos dizer, né? Se consolidando em 119 mil pontos, mas agora já tem uma recuperação. E por que ela se recupera? Porque há uma alta para papéis de bancos, entre as maiores altas nós temos Bradesco e temos também Santander com forte alta, alta para papéis da Petrobras e alta também
para Itaú. Portanto, os bancos e a Petrobras seguram hoje essa recuperação do nosso índice Bovespa. De olho na informação, porque o dólar vai influenciar mesmo nos seus negócios, muitas vezes diretamente, no caso do café é um pouco mais evidente. No caso dos grãos, é uma demanda forte mesmo em todo mundo que tem provocado essa alta dos preços, independente aí da valorização ou desvalorização do dólar. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Bom, e rapidamente, Pulga falando em São Paulo a respeito do câmbio que vem acontecendo na Bolsa, na B3 neste momento, eu vou mostrar para você o efeito do que nós tivemos sobre a queda da soja em Chicago, nesta última terça, a soja que vai recuperando, como eu mostrei há pouco, e também o dólar que caiu nesta terça e vai caindo neste momento. Neste momento, o valor de referência para os portos de Paranaguá e Santos para a entrega de soja em maio está em R$ 180 a saca de 60 quilos, de acordo com a Agranos Corretora. E agora sim nós vamos falar sobre a arroba de boi, vamos falar de pecuária, e para falar a respeito deste assunto eu vou conversar com Leandro Bovo, da Radar Investimentos, pela internet. Bovo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Nós temos observado o mercado e, de acordo com o que a gente tem observado nas cotações que exibimos, nós estamos observando uma situação de uma tangência para baixo para a arroba do boi. As ofertas ficaram menores nesta última semana e nesta também. Como é que você analisa o mercado neste momento? Bovo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês. A gente está passando o que é uma normalidade de fim de safra, né? O fim de safra que normalmente aconteceria aí no final de maio, começo de junho, esse ano por conta da falta de chuvas, antecipou um pouco, né? Então a capacidade de suporte das pastagens diminuiu mais cedo do que o que seria normal de acontecer, e aí estamos tendo essa pressão agora. A indústria, logicamente, tenta se aproveitar desse momento de relativa melhora de oferta para tentar recuar preço, mas é fato que a oferta, no geral, ainda é bastante restrita, e é difícil a gente ter recuos muito fortes da arroba. O ambiente ainda, no geral, é de preços sustentáveis, né? Leandro, sobre essa oferta que nós temos hoje para gado pronto no Brasil. A oferta segue muito restrita e com uma expectativa climática que piora, não só a situação da pastagem disponível nas propriedades rurais, mas também os grãos que poderiam ser utilizados, tanto para terminação de animais, quanto para confinamento, para praça de alimentação, seja lá qual o sistema que o produtor ele consegue trabalhar. Mas nós temos custos mais elevados para esse tipo de produto por conta de clima. Essa oferta, ela tende a ficar mais restrita do que está no seu entendimento? E qual seria o efeito de mercado? Sim, no médio prazo, a expectativa é que a gente volte a ter a dinâmica de mercado que vinha vigorando desde então, né, que é de baixa oferta, principalmente diminuição muito forte da oferta de fêmeas, e daqui para frente, a hora que passar essa concentração de animais de fim de safra, que é normal acontecer, né, um prazo aí de 10, 15 dias a gente ter essa maior concentração, depois que passar isso, a gente vai depender mais de animais confinados, e no caso do confinamento ou da engorda intensiva, a situação de custo ela é extremamente desfavorável, né? Com a alta do milho praticamente sem parada, né? Milho de R$100 ou até acima de R$100 em algumas regiões, a engorda intensiva, seja ela confinamento ou semi-confinamento, ela fica muito cara e muito difícil de ser feita, e muitas vezes até antieconômica, né? Então, é um fator a mais que vai jogar a favor da alta de preço. Inclusive, isso é o que já está refletido no mercado futuro, né? Se você pegar a cotação do mercado futuro para julho, ao redor de R$322, está bastante acima do que está, por exemplo, cotado no mercado futuro para maio, de R$310, né? Ou seja, é uma expectativa. E para outubro a alta é ainda maior, ao redor de R$334. O mercado futuro está nos dizendo que ele acredita que o volume de animais confinados esse ano tende a ser menor e a indústria vai seguir com dificuldades de compra e pouca oferta, né?
Bovo, você citou a questão de confinamento aqui no Brasil e nós temos um custo muito maior para confinamento. Aqui no Canal do Boi nós temos até algumas informações de algumas iniciativas, alguns empreendimentos que têm conseguido funcionar e aí são empreendimentos que claramente têm a própria produção de alimentos para fornecer a esses confinamentos. Mas falando de uma maneira geral, você acredita que tende a reduzir o número de animais confinados no Brasil em 2021 comparado ao ano passado? Eu acho que é bem provável que reduza. Justamente por conta disso. A gente tá numa situação que o confinamento é antieconômico, né? Ou não é tão interessante. Então, acaba confinando só quem não tem outra alternativa. Né? Os grandes confinamentos estão cheios, que a gente está vendo é justamente uma migração do pequeno ou médio confinador, mandando gado para boitel, seja boitel de indústria ou confinamentos de outros produtores maiores, que têm uma condição até financeira melhor. E o pessoal, o pequeno médio produtor que confinava na sua própria propriedade ou semi-confinava, ele está diminuindo o número ou não confinando nada. Então a expectativa é que a gente tenha menos animais confinados nesse ano, sim, mostrando uma entre-safra um pouco mais difícil para a indústria frigorífica, né? Uma entre-safra, até para a gente encerrar nossa entrevista, Bovo, uma entre-safra um pouco mais difícil no Brasil, ela elevaria ainda mais os valores da arroba do boi. É o que nós estamos acompanhando já via B3, o Mercado Futuro já sinaliza essa situação que pode ficar ainda mais intensa. Hoje já é possível para o pecuarista traçar uma estratégia de comercialização dos seus animais, principalmente pensando nesse cenário que nós devemos ter já em 4, 5 meses? Então, o lado ruim hoje é justamente essa questão da alta de custos, né? Com a alta do milho e a alta do boi magro bastante forte, prejudicando a rentabilidade do confinamento. O lado bom é que a B3, né, os preços futuros da B3 já reagiram a essa situação. Então a gente tem um mercado futuro com curva, né, com curva de ascendente de preço, o que a gente não tinha o ano passado nessa época. Né? O ano passado nessa época a gente tinha o outubro abaixo do que estava o mercado presente. Hoje a gente tem o outubro um ágio aí de R$22, R$23 com relação ao mercado à vista. Então isso, se não resolve a situação, ou seja, se esse ágio não é suficiente para bancar a alta dos custos e gerar um lucro, pelo menos ele ameniza um pouco essa dificuldade de fechar as contas que o pecuarista tem. Né? Então, eu acho que uma estratégia é olhar a bolsa e quando tiver uma margem adequada, um preço que remunere a sua atividade de forma adequada, ou travar via bolsa, ou travar via frigorífico a termo, mas aproveitar essas oportunidades que podem não estar presentes ao longo do tempo. Né? Leandro, agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço ao Leandro Bovo, que conversou conosco a respeito de mercado do boi gordo aqui no Agricultura BR. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar de milho. Você vai acompanhar informações do mercado físico. Você viu que isso acaba impactando todas as outras cadeias produtivas, principalmente as cadeias de carne. Então, você que é produtor rural, trabalha com pecuária ou que é produtor de milho, atenção no próximo bloco, porque nós estamos vendo o milho na média caminhando para R$100 a saca. É o assunto de daqui a pouco no Agricultura BR, que convida você a participar do programa através do nosso WhatsApp. O número é 991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E como nós vimos no último bloco do Agricultura BR, há uma preocupação constante sobre cadeias produtivas em relação à produção de grãos no Brasil, principalmente milho. Há pouco, Leandro Bovo, da Radar Investimentos, falava a respeito do confinamento, por exemplo, não ser mais economicamente viável em boa parte das iniciativas e empreendimentos que há no país. Isso por conta de um custo mais alto. E essa falta de grãos, né, ou uma demanda que é muito maior
que é a oferta, ela tem elevado os valores e isso tem se mostrado como uma oportunidade para quem tem o grão para vender, mas uma forte preocupação quando se pensa em todo o sistema produtivo agroindustrial. Para falar a respeito da realidade lá no estado do Rio Grande do Sul, eu vou conversar com Gedeão Pereira, presidente da FASU, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que vai falar um pouco a respeito de como que o estado tem trabalhado num projeto, e a federação tem trabalhado num projeto para ampliar essa produção. Gedeão, obrigado pela participação, por estar conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Primeira pergunta que eu vou fazer, como é que está essa realidade aí no Rio Grande do Sul, que é um estado tradicionalmente produtor de grãos, né, e que levou essa tecnologia para os demais estados, principalmente para o centro-oeste, e também um grande produtor de carnes. Como é que está essa relação aí no estado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano Reis, boa tarde, os ouvintes, os telespectadores do canal do Boi. É muita honra podermos estar aqui com vocês. Na realidade, o estado do Rio Grande do Sul, e este ano, para orgulho nosso, voltamos à segunda posição como o estado maior produtor de grãos do Brasil. Perdemos por Mato Grosso, obviamente, por uma extensão territorial, mas superamos o Paraná e é provável que, pelo fato do Rio Grande do Sul ter uma nova fronteira agrícola, que é a metade sul do estado, e que a soja também está avançando muito por lá, isto pode significar que o Rio Grande do Sul possa ser novamente e permanecer por essa posição por alguns anos mais, desde que não tenhamos uma intempérie. Agora, evidentemente que isso nos traz alguns problemas, que estamos muito atentos, porque na realidade, ainda que o Rio Grande seja um grande estado agrícola, um grande plantador de soja, nós apenas temos 1,09 safras por ano. Diferentemente do Brasil Central, que tem a safra e a safrinha, safra de soja, grande safra de soja, a safrinha do milho, que é possivelmente tão grande quanto a safra de soja, mas isso, para nós aqui, tem tido uma repercussão muito difícil, porque justamente a logística desse milho produzido no Brasil Central é muito via Porto de Santos para exportação e não chega aqui. Portanto, hoje nós estamos e temos esses três estados, Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm evidentemente que são três polos grandes produtores, tanto de frango quanto de suínos, os maiores do país. A avicultura e a suinocultura do Paraná continuam crescendo por questão de logística, porque está próximo à safrinha do Brasil Central e ao milho do Paraguai, diferentemente do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem um déficit aí mais ou menos qualquer coisa em torno de 9 milhões de toneladas de milho que está faltando. Portanto, a nossa suinocultura, a nossa avicultura estacionou nesses dois estados, não cresce mais em função da falta deste cereal. O que nós estamos pensando? Que é o programa Duas Safras, que nós estamos junto com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, do nosso ex-ministro Tua, que é do Conselho Fiscal, já foi presidente, juntamente com as Embrapas, Concórdia, Santa Catarina, mais Embrapa Passo Fundo, Embrapa Bagé e Embrapa Pelotas, no sentido de incrementarmos grãos alternativos para o inverno, para que o Rio Grande tenha duas safras. Nós plantamos bastante trigo, 1.100.000 hectares, e se nós vemos que nós temos 6 milhões de hectares de soja, portanto, os outros praticamente 5 milhões, o que se faz? Apenas cobertura verde. Então, é aí que nós estamos entusiasmando os produtores para plantarem cereais alternativos, a exemplo do trigo feed, a exemplo de triticale, centeio, cevada e a própria aveia, para fazer a complementação, juntamente com o milho, para uso nas rações, para que possamos continuar desenvolvendo a ovinocultura e a suinocultura. É verdade que para a metade sul o programa é um pouquinho diferente, visto que aí vocês estavam falando na grande demanda pela carne bovina e pela baixa oferta que está ocorrendo, e isso também está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e na metade sul do estado. Gedeão, você falou a respeito dessas culturas que podem ser trabalhadas no Rio Grande do Sul
com o inverno mais intenso. E eu lembro que aí no Rio Grande do Sul, principalmente em Passo Fundo, tem empresas privadas que desenvolvem variedades de trigo, por exemplo, sem arista, para alimentação direta animal, e também outras variedades para se desenvolver no campo. Hoje, quando a gente fala dessa produção de inverno no Rio Grande do Sul, de quantas toneladas, como que nós podemos mensurar a produção de inverno no Rio Grande do Sul e o que a FASUL está pensando, pode imaginar, projetar em termos de produção com um investimento, um incremento maior no campo para esse período do ano de produção aí no estado? Difícil, te diria, em toneladas, mas a gente sempre fala em área, porque se nós temos 1.100.000 hectares plantados com trigo, significa que o resto, mais 4, 5 milhões de hectares, elas apenas têm cobertura vegetal. E é aí que nós queremos introduzir os grãos alternativos. Agora, evidentemente que nós precisamos, para isso, entusiasmar o nosso produtor rural. Como é que ele se comporta? O que ele precisa ter? Uma certa segurança por parte da indústria de como valorizar estes grãos alternativos que possam servir. E aí entra o papel da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, em Santa Catarina, que ela é especialista nisso, que ela vai nos dizer sempre em relação ao cereal, ao milho, que é o carro-chefe, qual é o valor energético, por exemplo, do trigo feed, da cevada, do centeio, do triticale e da aveia, que são os grãos que nós poderemos produzir aqui no inverno. E evidentemente que eu disse que a metade sul é um pouco diferente, porque a metade sul, nós estamos vendo pelos trabalhos da Embrapa de Pelotas, a possibilidade sim de se introduzir a cultura do milho no verão e em várzea, porque você sabe, sabemos nós, que 60% a 70% do arroz que se consome no Brasil sai da metade sul do Rio Grande, que é fortemente especializado. E o que nós estamos pensando? Que há a possibilidade de se produzir, e tem tecnologia para isso, também o milho de várzea, e em rotação com a cultura do arroz, o que poderia trazer também um grande incremento, além dos grãos alternativos de inverno, a própria produção de milho no verão, obviamente, o cereal de verão, com irrigação do sistema por irrigação de sulcos. Tem uma tecnologia muito bem desenvolvida, já produzindo aí em torno de 235 sacos aí pela Embrapa por hectare, limpo e seco, o que nos parece uma excelente receita também para o produtor, visto os valores que hoje está precificado o milho. Gedeão, hoje para a alimentação de aves, de suínos e também de mais cadeias produtivas de carnes do Rio Grande do Sul, qual que é o déficit que se tem de milho no estado? Se fala em 4 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul e 5 milhões de toneladas para o nosso vizinho Santa Catarina. É um número bastante alto. Essa compensação, porque puxar para o sul também milho de outras regiões, como do centro-oeste, também encarece o produto. Essa compensação poderia vir em quanto tempo, Gedeão, em relação aos grãos alternativos no Rio Grande do Sul? Isto, porque veja bem, Fabiano Reis, nós temos uma excelente produção no Brasil Central de milho. Só que a logística está voltada para o Porto de Santos, não para o sul do país. O Paraná se beneficia por estar próximo. E a nossa logística para trazer milho do Paraguai e do Brasil Central é em cima de caminhões, o que sai um frete bastante mais caro, porque ainda não temos uma boa ferrovia nesse sentido. E parece que sempre a logística do Brasil não está voltada para o Rio Grande do Sul, pelo contrário. Ela hoje está se voltando para o norte do país, Arco Norte, o 63, Porto de Miritituba, esse tipo de situação, e está certo, tem que investir para lá mesmo. Nós aqui, o coração do nosso agronegócio é o Porto de Rio Grande e as nossas BRs e RS aqui estão voltadas a isso. Mas nós não temos uma logística específica para puxar milho do Centro-Oeste, por exemplo, ou do Paraguai. Então, isto sai caro. Então, é mais barato para nós produzirmos grãos alternativos. Claro que, hoje, o produtor está entusiasmado com o próprio preço do trigo, o próprio preço da aveia, de todos esses grãos, e vai se lançar.
Agora, não temos semente suficiente para todo mundo. Isto vai levar algum tempo. Isto vai levar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até nós podermos tornar as coisas. Outro dia a Embrapa lançou uma variedade de trigo bastante resistente, uma novidade no mercado, e a pouca semente que tinha vendeu em 3 horas. Ou seja, não tem semente para todo mundo, mas nós temos que começar, de alguma maneira nós temos que começar para poder incrementar estas culturas alternativas e podermos chegar sempre para substituir ou se associar ao milho para baixar o custo de ração, para que a avicultura e a suinocultura possam continuar crescendo. Nem se fala em grão aqui no estado para boi, aqui se fala em pasto para boi, porque um dos grandes problemas da metade sul do Rio Grande, que é outro programa que também nós estamos chamando das safras, é que o avanço da soja vem subtraindo hectares no verão para a pecuária de corte, e ela vem mostrando sintomas de diminuição de seu tamanho no estado em função da presença da soja. Agora, a soja é um grande aliado da pecuária no estado, porque quando tiramos a soja, nós introduzimos as forrageiras de inverno, exemplo de aveia e azevém, que são excelentes forrageiras e que dão uma qualidade extraordinária, não só a carne, como a redução à idade de entouramento e a redução na idade de abate. Isto vem acontecendo. Agora, qual é a pergunta? Quando chega setembro e outubro, que a soja solicita os hectares de volta e estão crescendo, porque é uma nova fronteira agrícola, o que nós podemos fazer? E quais são as alternativas tecnológicas que nós temos, pelo menos para manter a pecuária de corte nesses níveis, que basicamente estão de sistemas forrageiros, sempre forrageiros, de planta C4, que são as forrageiras de verão de grande produtividade, em que a gente possa empilhar a pecuária por hectare, ou seja, sair de qualquer coisa em torno de 0,6 a uma unidade animal por hectare e irmos para 3, 4 unidades animais por hectare. Isso é o que nós convencionamos chamar o programa Duas Safras, tanto para a metade norte do estado, quanto para a metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Gideão Pereira, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você e toda a equipe da Farsul. Obrigado, Fabiano Reis, e estamos sempre à disposição do canal do Boi para divulgarmos essas ideias que estão permeando esta grande agricultura que tem este estado, que é pioneiro nesta atividade agrícola. Tanto é que tu falaste na tua introdução que os agricultores gaúchos estão hoje no Brasil inteiro produzindo grãos. Tá certo, Gideão, obrigado, um grande abraço para você, a toda a equipe da Farsul, né? A Farsul que faz esse trabalho tão importante. E no caso do arroz, a gente sempre coloca aqui, né? A maior parte da produção absoluta, quase 90% é no Rio Grande do Sul, ou é produzido por um gaúcho fora do estado do Rio Grande do Sul, é o que nós vemos por aí. E esse projeto é realmente muito importante para garantir oferta de grãos lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. Fala agora de algo que preocupa produtores de norte a sul, porque os fertilizantes no país têm cada vez mais impactado os custos de produção. Para se ter uma ideia, em 2020 foram 37 milhões de toneladas de fertilizantes, essencialmente NPK, que foram utilizados no país. 88,5%, vou repetir, 88,5% foi importado de países como Marrocos, Rússia, Estados Unidos e China. O que se busca é uma situação que venha a substituir esse tipo de fertilizantes, e esse estudo você vai acompanhar na reportagem de Mauro Andrade. O Brasil é um dos poucos países capazes de produzir 3 safras por ano, mas para isso precisamos adubar os solos para manter os índices de produtividade. E aí entra uma questão estratégica, a dependência externa que o Brasil tem dos fertilizantes agrícolas. Em 2020, importamos mais de 80% dos adubos empregados nas lavouras. Com o dólar alto, a logística cara para o transporte de cargas e o excesso de tributação, tudo isso somado atinge frontalmente o produtor rural brasileiro porque onera o custo da produção de alimentos. Eu conversei com Paulo Sérgio Prado, ele é da Conagro, Cooperativa Nacional Agroindustrial, que trabalha com a importação de fertilizante, e ele nos fala sobre os gargalos que oneram o setor. Acompanhe. Outro assunto é a questão da oneração dos custos de produção
falando da cadeia de fertilizantes. Então, nós temos da mesma forma que na parte de importação de matéria-prima nós temos uma dependência do mercado mundial, na parte de fertilizantes a nossa dependência é praticamente total do transporte rodoviário. Por isso que se faz necessário investimentos na malha logística, na questão dos portos brasileiros. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, alterou o Convênio 100, que trata da tributação dos fertilizantes agrícolas e que decidiu sobre a incidência progressiva de 1% a 4% a partir de 2022 até 2025. Com as alterações que o CONFAZ recentemente promoveu, alterando o convênio 100/97, então os fertilizantes acabaram ficando de fora e nós acabamos tendo que, a partir do ano que vem, o agro vai sofrer muito, começando a ter uma tributação de 1% ao ano, chegando a 4% até 2025. Então, isso acaba correndo muito a margem do fertilizante, que já é pequena, e no final das contas acaba onerando mais ainda os custos de produção dos alimentos. Todos nós sabemos que a grande parte dos componentes das rações que alimentam o frango, o suíno, vem do milho e do farelo de soja, que também, antecedendo a questão da cadeia, tem os fertilizantes. Então, nós vemos que isso vai ser muito prejudicial para o consumidor final e para o agro como si. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E a seguir no Agricultura BR, a previsão do tempo e as últimas notícias desta edição. Eu vou para o intervalo e você aproveita para entrar em contato conosco aqui na equipe do Agricultura BR, através do WhatsApp 67 991733737. Eu volto já. E o Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Agroclima. Olha, nós estamos acompanhando temperaturas mais baixas na região sudeste do Brasil, no Mato Grosso do Sul e geadas lá nos estados do sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E este é o assunto de Renata Ferreira, que participa agora da Agricultura BR. Renata. Pelo segundo dia consecutivo, tivemos vários recordes de frio na região sul. Parece aí que o outono chegou para ficar, hein? A época para geadas começa a ser mais frequente a partir de maio, mas como estamos aí num ano de laninha, transitando para o período neutro, o fenômeno pode ocorrer um pouco mais cedo. Amanhã temos previsão de geada fraca nas serras gaúcha e também catarinense. Com o avanço dessa massa de ar seco e frio, não há previsão de chuva desde partes da região norte até aqui o Rio Grande do Sul. O tempo firme segue consolidado nas áreas majoritárias de milho segunda safra. O atual mapa de estiagem mostra que entre o oeste de São Paulo, de Minas Gerais, nordeste de Mato Grosso do Sul e também grande parte do estado do Paraná, a estiagem agrícola dura mais de 50 dias. Em Palmas, no Paraná, município aí que produz cerca de 44% da produção estadual, a colheita da maçã deve ser encerrada nos próximos dias. E como vemos no gráfico, não há previsão de chuva até o começo do mês de maio. Já no Amazonas, norte do Pará, Amapá e também Roraima, muita chuva. Os rios Amazonas, Negro e Solimões atingiram aí cotas de inundações e continuam subindo, uma situação aí anormal já para a época do ano. Chuva volumosa também em Paraíba e Sergipe, com acumulados que podem passar aí de 40 milímetros. As menores temperaturas de hoje ocorrem nas serras. Em Urupema, geada aí com 2 graus. A mínima também ficará mais baixa no Planalto Paranaense. Em General Carneiro, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Chance de geada bem isolada. Em Cambará do Sul, mínima de 3, máxima de 17 com geada. Na Campanha Gaúcha, sem previsão de geada, mínima de 7 graus em Bagé. E o Agricultura BR traz em destaque agora as informações do mercado do café. Acompanhe comigo como é que vem o mercado futuro para o Arábica, negociado na Bolsa de Nova York. Nós temos hoje algum recuo no mais curto prazo, posição de maio vindo para $1,42 mais 55 a libra peso.
vem com recuo mais curto prazo. Julho vem estável a $1,45 mais 90 e aí algum ganho nas posições de setembro e dezembro. Setembro com $1,47 mais 95 a libra-peso, dezembro $1,50 mais 20 por libra-peso. Hoje mais cedo no grupo de produtores de café, o pessoal estava dizendo que hoje vinha com o mercado mais travado, pouca gente fazendo negócios nesta quarta-feira aqui no Brasil. Café Robusta é a referência para o Conilon aqui no Brasil. Você vai acompanhar agora como é que vem o Robusta negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólar. Hoje o mais curto prazo recua 0,69%, ficando em $1.423 a tonelada, posição de maio. Julho a $1.463, com alta de 0,13%. Setembro estável com $1.484 a tonelada. E estabilidade também na posição de novembro com $1.498, bem próximo a 1.500 neste momento, a posição de novembro para o Robusta na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo agora as informações para a soja em Chicago e também dólar aqui no Brasil. O soja em Chicago vinha subindo depois de um dia de realizações nesta última terça-feira. Na tela nós temos uma disparada no mais curto prazo, posição de maio vai subindo 34 pontos neste momento e passa de 2% de alta. Com isso, maio, que é o mais curto prazo, vindo para $15,84 mais 2 o bushel. Essa diferença forte entre a posição de maio e as demais em relação ao ganho é porque, neste momento, a soja disponível nos Estados Unidos é muito baixa. Aí não tem quantidade de soja para as atividades naturais, aí a proposta de compra fica melhor mesmo. Não tem soja para esmagamento, para produção de óleo, que é o principal item que tem subido para o mercado norte-americano e que acaba influenciando os preços no mundo todo. Veja só que julho sobe mais de 1%, vai subindo 18 pontos, vindo para $15,38 o bushel. Posição de agosto, $14,80 o bushel, setembro, $13,91 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Veja comigo agora como é que vem o dólar. O dólar vem com tendência de queda, tem entrada de moeda estrangeira, de investidores no Brasil, e isso faz com que o dólar caia bastante. Dólar agora a R$ 5,40 mais 2, queda de 1,09% para o dólar, que vai aumentando, vai expressando de uma maneira mais relevante a queda aqui no país. Nós já estamos há vários pregões seguidos de recuo para a moeda norte-americana.